A presente videoaula tem como temática o Teorema do Valor Médio, onde esta foi apresentada pelos alunos Alan Silva Araújo, Daniele Rosa Batista Lima, Dimas Crescêncio Veríssimo Santos, Oswaldo Nogueira de Souza Filho, Rosivânia Ferreira da Silva, dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia de Produção da Universidade Federal de Alagoas, pela disciplina de Cálculo 1. A estrutura da videoaula se dá pelos seguintes subtópicos: o Teorema de Rolo e exemplos, apresentado por Dimas Crescêncio; o Teorema do Valor Médio e exemplos, apresentado por Oswaldo Nogueira; a interpretação do Teorema do Valor Médio e exemplos, apresentado por Alan Silva; e aplicações do Teorema do Valor Médio, apresentado por Daniele Rosa e Rosivânia Ferreira. Para chegar ao Teorema do Valor Médio, tema da presente videoaula, precisamos, primeiramente, do Teorema de Rolo, o qual foi publicado pela primeira vez no ano de 1691 pelo matemático de origem francesa Michel Rolo. Ao esboçarmos um gráfico de uma função f de x, analisando de forma geométrica, visualizamos que, entre dois pontos quaisquer, A e B, especificamente, onde uma função derivada ou diferenciada cruza uma reta horizontal aqui, há pelo menos um ponto na curva, no caso ponto C, onde a tangente será horizontal, ou seja, onde a derivada será igual a zero. Dessa forma, o Teorema de Rolo diz que, dada uma função f, onde esta seja contínua em todos os pontos do intervalo fechado AB e também seja derivável em todos os pontos do seu interior, ou seja, no intervalo aberto AB, se f de A for igual a f de P, então existe um número C no intervalo aberto AB, tal que sua derivada seja igual a zero. Sendo assim, para que possamos demonstrar o Teorema de Rolo, tem-se que recordar dois outros teoremas importantes. O primeiro é o Teorema do Valor Extremo, o qual diz que, se f for contínuo no intervalo fechado AB, então função f, assume um valor mínimo absoluto, f de C, e um valor máximo absoluto, f de D, em certos números C e D no intervalo fechado AB. O segundo teorema é o Teorema de Fermat, o qual afirma que, se f tiver um máximo ou mínimo local em C, e se sua derivada em C existir, então esta será igual a zero. A partir disso, partiremos para a demonstração do Teorema de Rolo. Este divide-se em três casos. O primeiro caso é quando temos uma função constante, onde esta tem a sua derivada igual a zero, visto que seu gráfico é uma reta horizontal de inclinação zero. Assim, o número C no intervalo aberto AB pode ser tomado como qualquer número nesse intervalo. O segundo caso se dá quando o f de x for maior do que o f de A para algum x no intervalo aberto AB, ou seja, há um máximo absoluto ou relativo no ponto do intervalo fechado AB, nesse caso no ponto C, como explicitado no gráfico, o qual é afirmado pelo Teorema do Valor Extremo. No terceiro caso, faz-se uma analogia ao caso 2, apresentado anteriormente, o qual afirma que, quando temos f de x menor do que f de A para algum x no intervalo aberto AB ou no seu interior, assim, pelo Teorema do Valor Extremo, a função f tem um valor mínimo no intervalo fechado AB, ou mínimo absoluto, ou mínimo relativo. E, como f de A é igual a f de B, ele assume esse valor em um número C dentro desse intervalo AB. Assim, pelo Teorema de Fermat, a derivada da função nesse ponto C é igual a zero. Inaplicabilidade do Teorema de Rolo. Caso as hipóteses do Teorema de Rolo que eu apresentei anteriormente não sejam atendidas, o gráfico pode não apresentar uma tangente horizontal, como explicitado nesses exemplos aqui. Nesse primeiro exemplo, a função é descontínua em uma das extremidades do intervalo fechado AB, que nesse caso ela é descontínua em A. No segundo exemplo, ela é descontínua em um ponto do interior desse intervalo fechado AB, ou seja, ela possui descontinuidade nesse ponto C aqui. Já nesse terceiro caso, ela é contínua nesse intervalo AB. Contudo, ela não é derivável
em um ponto dentro desse intervalo, ou seja, não é derivada nesse ponto C, pois a função apresenta aqui um aquino. Partimos agora para a aplicação do teorema de Rho, onde essa questão diz que determina um ponto C que satisfaça o teorema de Rho para a seguinte função: f de x igual a 2 mais raiz de x menos raiz de x ao cubo. E essa função está definida no intervalo de 0 a 1, intervalo fechado. Dessa forma, a função é dada contínua no seu intervalo fechado de 0 a 1 e, por sua vez, é derivável no intervalo aberto de 0 a 1. Dessa forma, ela já atendeu as duas primeiras hipóteses do teorema de Rho. Dando continuidade, tem-se que o f de 0 é igual a f de 1, que é igual a 2, atendendo assim a terceira hipótese, que diz que o f de A é igual a f de B. Sendo assim, existe então um ponto nesse intervalo aqui, aberto, onde a derivada da função será igual a zero. Dessa forma, derivamos essa função e temos ela aqui. Igualamos ela a zero para saber em que ponto ela se torna zero e encontramos x igual a 1/3. Logo, no ponto C igual a 1/3, a reta tangente à curva é horizontal. Dando continuidade à nossa aula do teorema do valor médio. A importância desse teorema deve-se ao fato de ele estabelecer uma relação entre a função e a sua derivada. Também conhecido como teorema de Lagrange, o teorema do valor médio afirma que, dada uma função que satisfaz as seguintes hipóteses: 1. Se f é contínuo no intervalo fechado AB. 2. Se f é derivável no intervalo aberto AB, então há um número C no intervalo aberto AB, tal que f de B menos f de A é igual a derivada em C vezes B menos A. Ou, uma equação equivalente a essa, a derivada em C é igual a tangente de alfa, que é igual a f de B menos f de A sobre B menos A, onde esse alfa é o ângulo que L faz com o eixo OX. Vejamos aqui o gráfico que pertence a essas equações. Aqui está o ponto A, onde x é A e y f de A. Aqui o ponto B, onde x é B e y f de B. E aqui o ponto P, onde x é C e y f de C. Uma vez que f' de C é a inclinação da reta tangente, o teorema do valor médio, na forma dada pela equação 2, aqui já mostrada, diz que há no mínimo um ponto P, com x igual a C e y igual a f de C, sobre o gráfico, onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante AB. Resumindo, há um ponto P, onde a reta tangente é paralela à reta secante AB. Vejamos aqui esse gráfico. O segmento AB, paralelo à reta tangente, no qual P pertence. Outro exemplo, o segmento AB, paralelo à reta tangente, no qual P pertence. Vejamos agora como provar e como chegar à equação do teorema do valor médio. Aplicamos o teorema de Rho a uma nova função h, definida como a diferença entre f e a função cujo gráfico é a reta secante AB. Assim, usando a equação 2 aqui já vista, vemos que a equação da reta AB pode ser escrita como y menos f de A é igual a f de B menos f de A sobre B menos A, isso tudo vezes x menos A. Passando f de A para o lado direito, a equação fica y igual a f de A mais f de B menos f de A sobre B menos A, isso tudo vezes x menos A. Exemplo, utilizando o teorema do valor médio. Dois corredores iniciaram a corrida no mesmo instante e terminaram empatados. Demonstre que a algum instante durante a corrida eles tiveram a mesma velocidade. Sugestão: considere f de t igual a g de t menos h de t, em que g e h são as funções de posição dos dois corredores. Veremos a seguir que o problema acima pode ser completamente elucidado com a aplicação do teorema do valor médio, o qual possui como enunciado preciso o seguinte: seja f contínuo no intervalo fechado AB e seja f derivado no intervalo aberto AB, então a derivada em C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Vejamos então como usar o teorema do valor médio para elucidar o problema. Consideremos inicialmente que tais corredores gastaram um tempo t para terminar a corrida.
daí sejam S1 e S2 definidos em intervalo fechado 0t, as respectivas funções de deslocamento dos abertos F1 e 2. Aqui está o gráfico que demonstra essas equações. Aqui, a função de deslocamento do corredor 1. E aqui, a função de deslocamento do corredor 2. É bastante razoável, do ponto de vista físico, que tais funções serão deriváveis satisfazendo S de 1 em 0 igual a S de 2 em 0, pois os corredores partem da mesma posição inicial. E S de 1 em t é igual a S de 2 em t, pois os mesmos terminam a corrida empatados. Com base em tais funções, consideremos a função f, intervalo fechado 0t, R$300, definida por f de t igual a S de 1 de t menos S de 2 em t. Note que a função f também é derivável, pois a diferença de duas funções deriváveis e mesmo que satisfaz f de 0 igual a f de t igual a 0, onde t pertence ao intervalo aberto 0t. Usando a definição de f, temos que S de 1, a derivada é S1 em t, menos a derivada S2 em t é igual a 0. E lembrando-se que a derivada da posição é a velocidade que segue, que no tempo t vale v1 em t é igual a v2 em t, onde v1 e v2 são as respectivas velocidades, concluindo assim nossa demonstração. Como mostrado no teorema do valor médio, se a função f contida no intervalo fechado de AB pertencente ao conjunto dos números reais é contínua no intervalo C pertencente ao conjunto fechado de AB e derivável no intervalo C pertencente ao intervalo aberto de AB, então existe C pertencente ao intervalo aberto de AB tal que f de B menos f de A é igual à derivada de f de C multiplicado por B menos A, ou, isolando a derivada de f de C, é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. Como mostrado na figura, h de x é igual a f de x menos f de A menos f de B menos f de A dividido por B menos A, multiplicado por x menos A. A gente tem que verificar se h satisfaz as três hipóteses do teorema de Rho, onde a função é contínua no intervalo fechado de AB, é derivada no intervalo aberto de AB e onde a função h de A é igual a h de B, que é igual a zero. Como f de x está somando com um polinômio, ambos são contínuos e a soma de f com o polinômio também são fatores deriváveis. Logo, podemos aplicar diretamente a derivada de h de x, que é igual à derivada de f de x menos f de b menos f de a dividido por b menos a. A função h de a é igual a f de a menos f de a menos a divisão de f de b menos f de a dividido por b menos a multiplicado por a menos a igual a zero. H de b é igual a f de b menos f de a menos f de b menos f de a dividido por b menos a multiplicado por b menos a igual a zero. Logo, como os dois resultados h de a e h de b é igual a zero, eles são iguais. H de a pode ser igual a h de b. Pelo teorema de Rho, existe C pertencente ao intervalo aberto de AB, tal que a derivada de C é igual a zero. Logo, a derivada de x é igual à derivada de f de x menos f de b menos f de a dividido por b menos a. Já que a derivada de h de c é igual a zero, f de c menos f de b menos f de a dividido por b menos a também é igual a zero. Implica que a derivada de f de c é igual a f de b menos f de a dividido por b menos a. Para ilustrar melhor o teorema do valor médio, suponha que f de 0 é igual a menos 3 e a derivada de f de x tem que ser menor ou igual a 5 para todos os valores de x. Quão grande f de 2 pode ser, supondo que f é contínua e derivável em toda parte.
Aplicando o teorema do valor médio ao intervalo aberto de 0 a 2, temos que a derivada de f de c é igual a f de 2 menos f de 0 dividido por 2 menos 0, que dá f de 2 mais 3 dividido por 2. Mas como a derivada de f de c é menor ou igual a 5, logo, pegando a derivada de f de c menor ou igual a 5, implica que f de 2 mais 3 é menor ou igual a 10. Logo, f de 2 é menor ou igual a 7. Demonstrando novamente o teorema do valor médio, se um objeto se move em linha reta com a função posição s igual a f de t, então a velocidade média entre t igual a A e t igual a B é velocidade média igual a f de B menos f de A dividido por B menos A. Pelo teorema do valor médio, em algum instante t igual a c e entre A e B, temos que a derivada de f de c é igual a f de B menos f de A dividido por B menos A, que é igual à velocidade média. Disso se conclui que em algum instante do percurso, a velocidade instantânea se igualou à velocidade média. Se em um percurso de 180 km o móvel levar 2 horas, quer dizer que sua velocidade média foi de 90 km por hora. E se em algum momento do percurso ele andar 90 km por hora, a sua velocidade instantânea vai ser igual à sua velocidade média. Existe uma função f, tal que f de 0 igual a menos 1, f de 2 igual a 4 e f' de x menor ou igual a 2 para todo x. Supondo que a função f existe, pelo teorema do valor médio, existe o número c entre 0 e 2, tal que f' de c igual a f de 2 menos f de 0 dividido por 2 menos 0, que é igual a 5 meios. Mas isso é impossível, já que f' de x menor ou igual a 2 menor que 5 meios para todo x, de modo que tal função não pode existir. Se f de 1 igual a 10 e f' de c maior ou igual a 2 para x no intervalo fechado 1, 4, quão pequeno pode ser f de 4? Pelo teorema do valor médio, f de 4 menos f de 1 igual a f' de c, que multiplica 4 menos 1. Para c pertencente ao intervalo aberto, 1, 4. Mas para todo c pertencente ao intervalo aberto 1, 4, temos f' de c maior ou igual a 2. Colocando f' de c maior ou igual a 2 na equação acima e substituindo f de 1 igual a 10, obtemos f de 4 igual a f de 1 mais f' de c, que multiplica 4 menos 1, que é igual a 10 mais 3f' de c, maior ou igual a 10 mais 3 vezes 2, que é igual a 16. Portanto, o menor valor possível de f de 4 é 16. Verifique que a função satisfaz as hipóteses do teorema do valor médio no intervalo dado. Então, encontre todos os números c que satisfaçam a conclusão do teorema do valor médio. A função é f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x mais 5, no intervalo fechado menos 1, 1. F é contínua no intervalo fechado menos 1, 1, e diferenciável no intervalo aberto menos 1, 1. Uma vez que polinômios são contínuos e diferenciáveis nos reais. Pelo teorema do valor médio, f' de c igual a f de b menos f de a dividido por b menos a. Então, 6c mais 2 igual a f de 1 menos f de menos 1 dividido por 1 menos menos 1, que é igual a 10 menos 6 dividido por 2, que é igual a 2. Portanto, 6c igual a 0, c igual a 0. C igual a 0 é o número que satisfaz a conclusão do teorema do valor médio no intervalo aberto menos 1, 1. Teorema. Se f' de x igual a 0 para todo x em um intervalo aberto AB, então f é constante no intervalo aberto AB. Demonstração do teorema. Sejam x1 e x2 dois números quaisquer no intervalo aberto AB, sendo x1 menor que x2.
Aplicando o teorema do valor médio à função no intervalo fechado x1, x2, obtemos o número c, tal que c está entre x1 e x2, e f de x2 menos f de x1 igual a f' de c, que multiplica x2 menos x1. Já que f' de x igual a zero, para todo x, temos f' de c igual a zero, e a equação fica f de x2 menos f de x1 igual a zero, ou f de x2 igual a f de x1. Corolário. Se a derivada de f de x igual à derivada de g de x para todo x em um intervalo AB, então f menos g é constante em AB, isto é, f de x igual a g de x mais c, em que c é uma constante. Demonstração. Seja f de x igual a f de x menos g de x, então f' de x igual a f' de x menos g' de x igual a zero. Exemplo. Seja f de x igual a 1 sobre x e g de x 1 sobre x se x maior que zero e 1 mais 1 sobre x se x menor que zero, mostre que a derivada de f de x é igual à derivada de g de x para todo x em seus domínios. Podemos concluir a partir do corolário que f menos g é constante? Resolução. Para x maior que zero, f de x é igual a g de x, de modo que a derivada de f de x é igual à derivada de g de x para x menor que zero, e f' de x é igual a 1 sobre x', que é igual a menos 1 sobre x ao quadrado, e g' de x igual a 1 mais 1 sobre x', que é igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Então, novamente, f' de x é igual a g' de x. No entanto, o domínio g de x não é a união do intervalo aberto, menos infinito e zero e infinito. Por isso, não podemos concluir que f menos g é constante. De fato, não é. A bibliografia utilizada na videoaula foi essa, que segue abaixo. E então é isso. Obrigado e até a próxima videoaula.